As palavras, elas brotam de dentro de nós, a construção da linguagem, do profundo da experiência humana. Nós sempre fomos seres que nos comunicamos, mesmo quando não tínhamos ainda vocábulos para expressar o que sentíamos em relação a nós mesmos, o que sentimos em relação à natureza e ao outro. Nós dançávamos, nós emitíamos sons, grunhidos talvez, tal como uma criança, um recém-nascido, onde se pode assistir a jornada humana evolutiva. Mas teve uma hora que uma palavra saiu de dentro da gente. Isso eu acho fantástico. Imaginemos essa cena, a primeira palavra que nós atribuímos a ela, a esse vocábulo, os nossos sentimentos, as nossas impressões. Então a palavra é algo vivo. Não é à toa que a espiritualidade, quando quer falar do Cristo, por exemplo, fala da palavra viva. Toda palavra é viva. Esse é o motivo pelo qual nós temos que ter muito cuidado com as palavras que saem da nossa boca, porque são seres vivos, essas palavras. Se nós abençoamos, essa palavra tem força. Se nós amaldiçoamos, essa palavra também tem força sobre o objeto amaldiçoado, eventualmente, e sobre a própria pessoa que proferiu a maldição ou a bênção. Françoise Doutor, uma psicanalista francesa, escreveu um artigo muito interessante numa revista de teologia chamada Concilium, onde ela aborda a questão psicológica da bênção. Devemos abençoar, portanto, a nós mesmos e também as outras pessoas. Podemos fazer isso em silêncio. Então, o Logos, o Evangelho de João fala no princípio era o Logos. O Logos é a palavra. E o Logos se fez carne, a figura emblemática de Jesus enquanto ser histórico e do Cristo enquanto ser imemorial. E que palavra, e de qual palavra eu quero conversar? Eu quero conversar sobre uma palavra chamada arrependimento e uma outra palavra chamada remorso. E distinguir uma palavra de outra palavra. A primeira distinção é aquela em que você penetra na intimidade da palavra como um ser que seduz você a entrar nele. É um jogo erótico? Obviamente que é, no sentido amplo do termo, no sentido amplo de Eros, né? Não é reduzir Eros à genitalidade, que é uma expressão legítima, sem dúvida, de Eros, mas não a única. Então, penetrar na intimidade da palavra para que ela possa revelar os segredos e os mistérios que habitam dentro dela e que constituem a própria identidade dela. Quando nós penetramos na palavra, por exemplo, arrependimento, não vamos esquecer todo o conteúdo desagradável que as tradições espirituais, especialmente o judeu-cristianismo, talvez, especialmente porque foi o judeu-cristianismo que fez a nossa cabeça, né? Mas se for para as outras religiões, né, é feio também, muito feio, né? A base é bela, a tradução é feia.
E aí nós descobrimos que arrependimento em grego se fala metanoia. Que palavra mais interessante. A combinação de duas palavras gregas, né? Meta, objetivo, você tem sua meta, né? Você tem seus objetivos. E noia, que a gente usa de maneira jocosa, até tô noiado, por exemplo, é uma expressão popular entre os jovens atuais. Né? Tô noiado, tô perseguido, né? Pelos pensamentos. Então, noia em grego, daí a paranoia, um pensamento paralelo ao pensamento que deveria constituir o indivíduo. Então, a metanoia é a intenção da palavra, o objetivo da palavra, o que ela quer alcançar em nós, quando nós dizemos a palavra. Então, a metanoia é uma mudança de pensar. Daí Jesus ter dito, né? Arrependei-vos, né? Ou seja, instaurai em vossa mente uma nova forma de olhar para vocês mesmos e olhar para o mundo. É um convite de um terapeuta. O cara é um terapeuta. O cara andou lá em Qumran, entre os essênios, provavelmente. Né? Não para ficar no deserto, porque no deserto está só você com os seus fantasmas. Né? Ele tinha uma mensagem, então ele tinha que comunicar essa mensagem. Então foi lá no deserto, e ia ao deserto com frequência e voltava novamente para dizer o que andou enxergando lá no deserto da alma dele. Né? Então, era um terapeuta, porque é um convite que o analista faz esse também. Né? Como se ele pudesse dizer, nesta linguagem, né? Transformai-vos. O que a sua neurose quer de você? Quer que eu lembre Jung aqui? O fantástico Jung, esse homem místico, esse homem espiritual. Eu digo sempre que eu fico triste quando eu vejo a psicologia ainda insistir na grande tolice de se diferenciar ou de querer se diferenciar das grandes tradições espirituais de cura que o ser humano sempre construiu para ele próprio. A psicanálise é um discurso espiritual com uma linguagem própria, com uma linguagem singular. Muitas pessoas me criticam dizendo que eu perdi a noção da psicologia, que hoje eu mais lembro um diretor espiritual, um pastor, um padre, né, do que um psicanalista. Né? Eu não acho. Acho uma ignorância isso. Quando alguém me diz isso, eu olho com respeito à pessoa, mas fico triste, porque a pessoa não percebeu que nos dois casos o objetivo, a meta é a mesma, né? E principalmente se ela conhecesse a palavra metanoia, né? Então teria certeza de que a transformação, título de um livro de Bion, seguindo na linha de Jung, que antes dele escreveu, né, Símbolos de Transformações, né? E ele depois escreveu Transformações, porque percebeu que a superação da neurose só pode ocorrer se houver metanoia. Sem metanoia não tem. E metanoia é justo o núcleo da pregação, ou querigma, como se diz em teologia. Eu estudei teologia na PUC, não terminei, mas estudei. O querigma, a mensagem central, é isso que é o querigma. Né? Então, se transformar para compreender, ou compreender para se transformar. Né? E aí é um paradoxo. E o que aquele bruxo de Zurique dizia? Né? Aquele feiticeiro, aquele xamã. O que ele dizia? Né? Ele dizia que, olha só, não são as neuroses que são curadas, né? Mas são as neuroses que nos curam. É o contrário, meu filho. É o contrário, meu filho. Por favor, é o contrário. Não é você que cura a neurose, é ela que te cura. E por que ela te cura?
Porque ela, sob dor, é claro, não? Produz em você uma busca. E essa busca é a metanoia, pregação central do terapeuta Jesus, grande terapeuta. Um terapeuta essênio, um grande curador, um taumaturgo. Então, eu não cheguei ainda a distinguir, né? Arrependimento, metanoia, né? De remorso, né? Do latim remordere. E aí eu não tenho como eu não falar aqui para vocês a importância de Junito Brandão, professor de latim e grego, na minha vida, né? Porque eu tenho o meu dicionário de latim foi dado por Junito Brandão lá na casa dele quando ele era vivo, no Cosme Velho, que eu frequentava, num apartamento dado por uma aluna dele, porque ele vivia na mais simples vida franciscana. Era um homem apegado ao conhecimento, ao saber, à sabedoria, mas nada apegado aos bens materiais. Eu lembro dessa história porque uma amiga dele me contou, ele não me contou. Eu ficava muito lá na casa dele, lá. E aí disse, sabe por que o professor Junito mora aqui? Por causa disso. Ele ficou calado, ficou meio assim, assustado, né? Aí ele, conversando, ele me deu um dicionário de latim que eu guardo com muito orgulho, latim e português. Junito dominava latim e foi professor de grego na Grécia, para os gregos. Uma erudição jesuítica, uma formação jesuítica, é claro. Só tendo formação de jesuíta, né? Para ter aquela profundidade, aquele conhecimento clássico, né? Enfim, no próximo vídeo eu vou ser específico e vou falar sobre ressentimento e arrependimento, ou remorso e arrependimento, para distinguir uma coisa de outra coisa.